O teatro de William Butler Yeats vai além da representação cênica. Ele funciona como um núcleo do renascimento literário irlandês e expressa sua visão estética e espiritual. Em vez de narrativas lineares, Yeats cria rituais simbólicos que unem mito celta e crise moderna. A fundação do Teatro Abbey foi decisiva para o movimento nacionalista, mas Yeats evitou o realismo social. Influenciado pelo simbolismo europeu e por correntes esotéricas, buscou um drama lírico e mítico, oposto ao burguês. Quando aqueles que leram os livros e viram as 7 maravilhas do mundo temem o que fica acima e o que fica abaixo do chão, está na hora de a pobreza trancar a porta. Teatro, de William Butler Yeats, é o livro que dá sequência ao nosso projeto Nobel, onde eu me propus a ler, em ordem cronológica, um livro de cada laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. Se você não viu os vídeos anteriores, o link da playlist vai estar na descrição do vídeo e num card aqui em cima. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. Em sua fase inicial, o autor destacou o tema do sacrifício espiritual. Em A Condessa Kathleen, de 1892, a protagonista vende a alma para salvar seu povo, gesto que desafia a ordem divina. Em O País do Desejo do Coração, de 1894, o chamado das fadas contrapõe o ideal ao cotidiano, tensão que atravessa toda a obra de Yeats. Sua maturidade aparece nas peças inspiradas no ciclo de Chuchulainn e na forma inovadora das peças para dançar. Em O Único Ciúme de Emer, de 1919, e A Morte de Cuchulainn, de 1939, o herói é reconstruído em chave introspectiva. A ação dá lugar à dança e ao canto, e o simbolismo domina a cena. Em Águas Sombrias, de 1900 a 1906, Yeats explora uma busca por um amor absoluto que ultrapassa o real. Já em As Palavras da Vidraça, de 1934, a sessão espírita que convoca Swift transforma-se em investigação sobre história, memória e delírio. Seu teatro não se limita à tragédia. Redefine a própria forma dramática e uma síntese de mito, música e visão espiritual, na qual a Irlanda encara, entre sonho e perda, o conflito central de sua identidade. É sobre essas 6 peças contidas nesse volume que vamos conversar hoje. Mas, primeiro, vamos aqui a uma mini biografia do autor. William Butler Yeats não foi apenas um poeta, ele é muito famoso como poeta, mas ele se tornou uma figura central da literatura moderna e um dos nomes decisivos para a cultura irlandesa do século XX. O Prêmio Nobel de Literatura, de 1923, conheceu seu papel na renovação estética e espiritual da Irlanda, ao lado dos grandes autores da tradição europeia. Nascido em Dublin, dedicou a juventude à construção de uma arte ligada à história e à imaginação irlandesa, livre das influências da administração britânica. Seu ponto de partida foi o miticismo celta e o folclore popular, que ele tratou como base simbólica e espiritual de sua obra. Vocês sabem, né? A Irlanda tem muita folclore lá, é muito rico. Então, em sua fase inicial, marcada pelo simbolismo, seus livros usam mitos e lendas como metáforas da identidade nacional. Para Yeats, o folclore não era apenas fonte temática, mas um modo de interpretar o país. Essa visão foi atravessada por sua relação intensa com Madigan, uma ativista nacionalista que inspirou muito de seus poemas. Para o poeta, ela passou a representar a própria Irlanda, unindo o desejo pessoal e aspirações coletivas de liberdade. Yeats tornou-se também um agente cultural decisivo. Como fundador do Teatro Abbey em 1904, ajudou a criar um palco onde o país pôde imaginar e encenar
sua nova identidade. O teatro funcionou como espaço artístico e gesto político de afirmação nacional. Em sua fase madura e tardia, Yeats passou por uma mudança estilística profunda. O poeta das brumas e símbolos deu lugar a uma voz mais direta, crítica e voltada para a história e a política. A Revolta da Páscoa de 1916 e os conflitos seguintes ampliaram seu interesse pelo destino do país e pela condição humana. Seu estilo tardio reúne 3 traços centrais, sendo o primeiro ritmo intenso e linguagem enxuta. A dicção se torna mais simples, mas o ritmo permanece forte e dramático. Segundo, reflexão sobre a história. Yeats propõe um sistema cíclico para compreender crises políticas e espirituais. Terceiro e último, o envelhecimento como tema. Os livros tratam da tensão entre o impulso criador e a decadência física. Sabe que um dos temas que eu mais gosto de estudar, além da profundidade literária, é essa literatura misturada com a decadência física, sabe? O envelhecimento, a memória, eu gosto bastante desse tema. Tanto que aqui tem um livro sobre esse tema específico de memória, que é o livro O Sentido de um Fim. Vou deixar aqui no card para vocês assistirem lá. Yeats também atuou na vida pública. Como senador do Estado Livre Irlandês, de 1922 a 1928, buscou transformar sua visão cultural em ação política. Ao morrer, em 1939, deixou uma obra marcada por contrastes, mito e realidade, tradição e modernidade, contemplação e ação. Sua poesia combina imaginação visionária e leitura crítica do mundo contemporâneo. É essa fusão que sustenta sua permanência. Yeats soube transformar a própria vida, seus conflitos íntimos e a luta de sua nação em poemas que continuam a falar a leitores de qualquer época. A sua obra dramática não é um complemento da sua poesia, mas o centro da sua criação. Ali, ele experimenta formas e temas que definem a sua visão de um teatro ritual afastado do realismo. A evolução das suas peças, do renascimento literário irlandês às Players for Dance, acompanha as mudanças estéticas do início do século XX. O teatro inicial de Yeats, embora marcado pelo simbolismo, mantém raízes no imaginário popular celta. A Condessa Catelyn, a primeira peça que abre esta coletânea, apresenta o conflito que atravessa toda a sua obra, o choque entre interesses materiais e valores espirituais. Catelyn vende a alma para salvar o povo faminto e encarna o sacrifício total. A peça é uma alegoria moral e política sobre o custo da sobrevivência coletiva e o valor da alma. Sua redenção final afirma a dignidade espiritual que Yeats associa à identidade irlandesa. Em O País do Desejo do Coração, um drama inverso, essa moralidade dá lugar ao desejo de evasão. Mary sonha com a beleza do mundo das fadas e rejeita a vida comum. Sua escolha final, abandonar o amor humano por uma existência ideal, apresenta o artista como alguém que renuncia ao cotidiano para servir a um ideal superior, marca essencial do modernismo. A face mais simbólica surge na terceira peça desse volume, que é Águas Sombrias. O capitão Forgael navega em busca de um amor prometido em sonhos e rejeita o desejo físico. O mar funciona como estado de espírito e a peça transforma a ação em rito interior. Yeats aprofunda aqui sua inclinação mística e esotérica. A grande mudança formal ocorre com a influência do teatro no japonês. As peças para dançar usam máscaras, gestos ritualísticos e música para criar um teatro que envolve o público como parte de um rito. Em O Único Ciúme de Emir, o ciúme torna-se questão espiritual. Emir renuncia ao marido para proteger a sua glória heróica.
O sacrifício consiste em abrir mão da posse para preservar a essência. O ciclo se encerra com a morte de Cuchulainn. O herói morre de pé, preso a uma coluna, recusando a passividade. A peça exalta o fim heróico e reduz o drama à intensidade do último gesto. As palavras na vidraça rompem esse percurso. É uma peça realista sobre uma sessão espírita em Dublin. O espírito de Jonathan Swift. Sim, o escritor de Viagens de Gulliver. Denuncia a mediocridade moderna e a incapacidade humana de lidar com a loucura e o gênio. Aqui, neste conto, o realismo e o misticismo se chocam para revelar a impotência diante da história. A dramaturgia de Yeats forma um conjunto coerente. Inicia com o sacrifício popular, passa pela rejeição do mundo, alcança a forma ritual do teatro nu e culmina na meditação sobre o heroísmo. A curta incursão no realismo apenas reforça essa linha. O elo central é a busca do ideal, beleza, amor espiritual ou glória, sempre à custa de algum sacrifício. Yeats não criou um teatro de entretenimento, mas um rito intelectual que permanece singular na modernidade. Agora vamos passar aqui ao enredo de cada uma das peças. Vocês sabem, os meus vídeos não são muito preocupados com spoiler e eles sempre são feitos com o intuito de fazer com que você leia, mas também ele é feito para aqueles que já leram e precisam de um entendimento sobre o que eles leram ou de uma ajuda para o entendimento da leitura. Então vamos lá, a cada uma das peças, começando com a Condessa Catelyn. A tragédia é uma tragédia. A Condessa Catelyn é uma construção em que mitos antigos e tradição cristã se sobrepõem para discutir a crise material e moral da Irlanda sob dominação colonial. Ambientada durante uma grande fome, a peça ultrapassa a alegoria moral e se torna uma reflexão sobre sacrifício, sofrimento e o papel da elite cultural no projeto nacionalista da Renascença celta. O primeiro ato, na Cabana das Ruas, Shemus, Merry e Teig apresenta de imediato a miséria. A fome atua como força que destrói a ordem social e abala a fé. A blasfêmia de Shemus, ao afirmar que Deus teria adormecido, introduz o problema central: como conciliar a ideia de bondade divina com o sofrimento humano. Esse também é um tema do livro de Jó, né? O livro bíblico de Jó. Por sinal, o vídeo que saiu hoje lá no canal. Dá uma olhadinha, né? Hoje não, porque eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira. É o vídeo que saiu ontem. Então, porque esse vídeo vai ao ar na terça. Então, a chegada dos dois mercadores, figuras do mal e do interesse econômico, marca a invasão do materialismo no campo espiritual. A aliança de Shemus e Teig, guiada pelo desespero e pela promessa de riqueza, mostra a vulnerabilidade dos camponeses diante da tentação. Merry, que mantém a fé e rejeita a oferta, é punida, indicando a derrota da resistência popular. A cena funciona também como crítica ao materialismo burguês, personificado pelos demônios do leste, possível alusão a centros urbanos e à influência inglesa. No Salão da Condessa, o drama desloca-se do sofrimento físico para o conflito ético. Catelyn, ao contrário dos camponeses, não enfrenta a fome, mas a tentação da fuga amorosa oferecida por Aleel, o poeta. Ele representa o ideal estético e o distanciamento. Ela encarna o dever político e espiritual de agir. O núcleo da peça está na recusa de Catelyn em abandonar seu povo. A tensão entre arte e ação é decisiva. Ela rejeita a busca pessoal por paz e assume o sacrifício. Ao vender seus bens para alimentar os famintos, transforma seu castelo em refúgio, desafiando o domínio dos mercadores. Mesmo assim, os demônios roubam o tesouro, levando ao clímax. Na taverna, com a morte de Merry e a continuação da venda de almas,
anuncia-se o sacrifício final. Os mercadores registram os pecados e exploram a fraqueza humana. A proposta de Kathleen, trocar sua própria alma por dinheiro e pela libertação das almas já vendidas, rompe a lógica demoníaca. Sua alma vale mais não apenas como propriedade, mas como ato de entrega total que ecoa tradições místicas e cristãs. A morte imediata após a assinatura conclui o rito. A aparição do anjo resolve o conflito teológico. Kathleen é salva não pelo gesto em si, mas pela intenção de proteger o seu povo. A graça divina valoriza o motivo altruísta. Elevada ao chão da paz, torna-se figura de redenção. O drama de Yeats é, assim, um tributo ao sacrifício coletivo visto pela lente do simbolismo e da tradição irlandesa. Não celebra a fé passiva, mas a fé convertida em ação em favor da comunidade. A Condessa Kathleen permanece essencial ao mostrar o preço da sobrevivência e os limites da virtude em um mundo marcado pela fome e pela cobiça. O País do Desejo do Coração, a segunda peça dessa coletânea, é um drama sobre a tensão entre a vida limitada e o surgimento do desejo absoluto. O cenário: a Irlanda rural do fim do século XVIII, na casa da família Bruin, no condado de Sligo, deixa de ser mera localização e funciona como espaço limítrofe. A contraparte rígida do reino das fadas, onde a vida, presa à tradição e ao trabalho agrícola, se reduz à rotina. A tragédia se organiza em torno de Marie. Recém-casada, ela não vive uma união celebrativa, mas um confinamento doméstico. Sua nova rotina, ao lado do marido Shaw e dos sogros Martin e Bridget, forma um ambiente de opressão silenciosa. Ao recorrer ao velho manuscrito sobre a Terra das Fadas, Marie se distrai. Ela rompe simbolicamente com o mundo que a cerca. O texto lhe abre um espaço mítico onde vigoram alegria permanente e juventude contínua, em contraste direto com o regime de envelhecimento, trabalho e seriedade que a criança fada mais tarde criticará. O clímax ocorre na noite de Santa Cruz, quando a fronteira entre mundos se torna mais permeável. A tragédia se desencadeia com o erro ritual, a oferta involuntária de leite e fogo a mensageiro das fadas. Esses elementos, símbolo de sustento e vida doméstica, passam ao outro mundo e expõem a fragilidade da casa Bruin. A entrada da criança fada não é uma visita, mas uma invasão. Ela age como agente de desordem e forma uma crítica dura à condição humana. Denuncia o trabalho incessante, o envelhecimento e o peso do conhecimento. Sua repulsa à cruz e a tentativa do padre Hurt de retirá-la para conter seu poder marcam o auge da disputa entre fé e encantamento. A sedução que exerce sobre Marie está na promessa da terra do desejo do coração, um paraíso onde a beleza não declina, não existe decadência e a alegria é formada de sabedoria. É a negação do tempo e da morte. O que atrai Marie é a oposição entre esse ideal e sua realidade doméstica. Seu desejo é a afirmação do prazer contra as exigências da vida comum. Os apelos de Shaw representam o vínculo humano e social. O padre Hurt simboliza o limite da teologia diante da força do encantamento. Sua incapacidade de proteger Marie pela fé revela a insuficiência da doutrina diante do impulso de evasão. O drama sugere que o desejo de Marie é mais forte que o amor conjugal ou a graça religiosa. No desfecho, Marie desmaia e sua alma, figurada como um pássaro branco, é levada pela criança fada, deixando o corpo nos braços do marido. A imagem do pássaro indica não apenas a pureza espiritual, mas o afastamento definitivo do mundo humano e a rendição ao reino encantado. É a libertação do espírito da matéria e da rotina. O epílogo da peça apresenta o lamento da família Bruin e a advertência moral do padre Hurt,
que atribui a tragédia ao abandono dos velhos caminhos. Ele recusa reconhecer o desespero de Marie diante da vida limitada e interpreta sua busca por alegria não como necessidade existencial, mas como orgulho e ilusão. Assim, essa peça não trata de roubo de uma alma, mas da insuficiência da vida doméstica e religiosa em responder à busca humana por transcendência. A fada encarna a possibilidade não vivida, a promessa de liberdade que desafia a ordem moral e o tempo. Essa peça mostra a vitória da estética sobre a ética. Marie rejeita o pacto social, o amor humano e o dogma religioso em troca de juventude e da alegria eternas. A peça permanece como reflexão sobre o desejo impossível, a fragilidade da fé e o preço da liberdade absoluta. A recusa da própria vida humana, tal como ela é. A terceira peça, Águas Sombrias, embora breve, permite uma leitura centrada no choque entre o mundo comum, regido pela utilidade, e o mundo da imaginação, voltado ao êxtase e à permanência. A narrativa expõe uma cosmologia do desejo que ultrapassa o romance e se torna alegoria da busca estética e espiritual. A peça começa no convés de um navio, um espaço suspenso e sem rumo. O capitão Forgael dorme enquanto o motim se organiza, o que acentua a distância entre o líder guiado por visões e a tripulação presa ao ganho imediato. Os dois marinheiros formam o coro da realidade prática, reclamam da falta de lucro e desejam voltar à civilização. Representam o impulso pela ordem material e pelas recompensas rápidas. O plano de matar o capitão não é só rebelião, mas tentativa de expulsar a força desconhecida que Forgael representa. O segundo marinheiro hesita, não por virtude, mas por medo da harpa e do sobrenatural. Gaivotas que surgem de mortos e o casal eterno, Ângelus e Edaim. A harpa funciona como instrumento que revela um domínio régido por outra lei, que pune a falta de desejo e de emoção. Aibric, oficial do navio, recusa o motim e se afirma como voz da prudência. Ele observa o conflito entre a lógica dos marinheiros e a visão de Forgael, tentando conter o desastre. Ao despertar, Forgael ignora a conspiração. Ele não conduz uma viagem comercial, mas uma busca que no fim do mundo torna-se também um limite da mente. Seu objetivo é alcançar uma felicidade e um amor que escapam ao tempo. As aves imortais, alma dos mortos, guias que apontam o caminho, conduzem-no ao além do mundo conhecido. Aibric tenta dissuadi-lo, chamando suas visões de sombra dos imortais, que levam à loucura, mas Forgael reafirma a primazia da imaginação. Então estes marinheiros não sabem nem para onde está indo. Este homem está tendo um delírio em busca desse amor imaginário. O aparecimento do navio mercante, cheio de riquezas, cumpre duas funções aqui na peça. Para os marinheiros, prova que a espera valeu. Para Forgael, confirma que os seres eternos sustentam sua jornada. A riqueza é apenas um meio, não um fim. A chegada de Dectora, capturada como butim, desencadeia o conflito central. Forgael não a vê como vítima, mas como figura de seu destino. Seu desejo não é carnal, mas a necessidade de dar forma humana à sua visão. O ponto crítico surge quando ele usa a harpa para forçar o amor. A música, antes reveladora, torna-se instrumento de dominação. Forgael quer um amor eterno, mas o impõe pela magia. O feitiço afeta a todos. Os marinheiros lamentam um rei morto há séculos, mostrando como a arte pode reorganizar a memória. Dectora resiste, mas é envolvida pela identidade que a canção lhe atribui. Após a revelação do engano, Dectora não recua, assume o sonho despertado pela música. O amor não nasce do feitiço, mas é liberado por ele. Ela passa a amar Forgael ideal,
não o homem do convés. Ao cortar a corda que une os navios, eles assaltaram aquele navio, essa moça estava lá, Detectora escolhe seu próprio destino, rejeita o retorno e aceita a promessa de uma felicidade que só existe fora do mundo. O final mostra Forgael e Detectora seguindo rumo ao desconhecido em busca de um amor imutável. A tragédia não é a morte, mas a necessidade de abandonar o real para realizar o desejo absoluto. A peça encerra-se como uma reflexão sobre o preço da beleza, sugerindo que o êxtase e o amor eterno exigem a ruptura final entre vida e sonho. A próxima peça, O Único Ciúme de Emer, é sobre a quase morte de Cuchulainn, centrado na ação das figuras femininas e na intervenção ferrérica que marcam sua convalescência e seu despertar. O foco é a subversão do motivo da sedução do herói e a redefinição do amor conjugal por meio da dor e da memória. A recusa de Emer em negociar sua única esperança diante do enganador Bicril configura o sacrifício central, que salva o herói, mas rompe sua fidelidade. A mitologia do ciclo uladiano, existem mais peças dentro desse ciclo, raramente apresenta as vitórias claras, privilegia conflitos e perdas. A cena inicial, Cuchulainn prostrado após o patricídio e a luta contra o mar, sugere não só uma crise física, mas existencial. Velado por Emer, símbolo da fidelidade, e por Etiné, Inguba, a amante, o episódio condensa o choque entre dever e desejo. Esse arranjo não é um simples triângulo amoroso, mas a disputa entre dois princípios: a fidelidade, Emer, e o esquecimento sedutor, Etiné. O corpo do herói, dominado pelo ser trocado, manipulado por Bicril, torna-se o terreno onde se confrontam o mundo mortal e o mundo feérico. A questão não é apenas que Cuchulainn viverá, mas a qual memória e a qual forma de amor ele retornará. O ponto ético do drama está na proposta de Bicril libertar Cuchulainn em troca da esperança de Emer, que resume sua identidade conjugal. A recusa não é teimosia, mas a percepção de que o amor não se submete a cálculos. Ao rejeitar o pacto, Emer abre mão de garantias imediatas, mas preserva a vida do herói, mesmo que isso elimine seu reconhecimento presente. Seu gesto afirma a primazia da vida do outro sobre o próprio alívio. Ela escolhe salvar Cuchulainn, mesmo à custa de dor futura. O auge ocorre no confronto espiritual em que a mulher, Etiné, tenta seduzir o espírito do herói. O mundo feérico representa o esquecimento, uma beleza sem dor. A tentação é trocar a realidade marcada pela memória pela ilusão da ausência de sofrimento. Cuchulainn resiste não por uma lembrança ideal, mas pela memória da dor partilhada. O amor nasce do que se sofreu e do que se causou. O despertar do herói e a expulsão do ser trocado marcam a vitória da vida sobre a manipulação. Mas o desfecho é irônico e trágico. Cuchulainn vivo não reconhece Emer e se volta para Etiné. Emer salva sua vida, mas perdeu seu lugar na memória do marido. Sua única inveja não recai sobre a beleza da rival, mas sobre o amor, que, embora breve, recebe a atenção do herói. A obra conclui que o amor de Emer, embora mais sólido, é uma recompensa amarga. Sua grandeza moral se confirma pela dor. Ela reserva a vida do herói sem receber gratidão. Sua vitória é trágica porque reafirma seu valor, mas não lhe traz retorno. Este episódio da saga é uma reflexão sobre o amor duradouro. Mostra que o verdadeiro conflito não se dá pela força, mas pela persistência da memória e pelo sacrifício pessoal. A trapaça de Bicril e a sedução ferrérica apenas realçam a firmeza de Emer. Sua tragédia é sustentar um amor que o herói recém-desperto não consegue suportar. A recompensa amarga torna-se, assim, o selo de uma fidelidade que ultrapassa o desejo.
o reconhecimento e o esquecimento. O conto seguinte, As Palavras na Vidraça, analisa a vida interior de Jonathan Swift, sim, o autor de As Viagens de Gulliver, e usa o ambiente do espiritismo dublinense como cenário para investigar o fracasso da razão. A ação ocorre na Associação de Espiritualistas de Dublin, onde as preocupações cotidianas dos participantes criam um contraste com a tragédia que está para surgir. O Dr. Trench, presidente cético, e John Corbet, jovem pesquisador de Swift, representam os limites do pensamento racional. Corbet, fixado na relação entre Stella e Vanessa e na busca de uma explicação única para o celibato de Swift, tenta desmontar a farsa da médium, mas não percebe que o que emerge ali é uma verdade mais dura, o sofrimento permanente. A cena opõe a fé popular à insuficiência da análise intelectual. A força da peça está na liberação da energia psíquica reprimida. O espírito de Swift não aparece como figura amigável, mas como uma presença hostil, moldada por culpa e repressão. Sua dor nasce do choque entre o idealismo que cultuava e a degradação do corpo e da sociedade. Swift justifica seu celibato e sua postura misantrópica apoiando-se em modelos romanos de disciplina intelectual. Teme a loucura hereditária e a decadência humana que associa à ascensão democrática. Recusa transmitir sua maldição e evitaria comprometer seu ideal com a procriação. O ponto alto ocorre na cena com Vanessa. Ela expressa o desejo corporal e a chance de uma vida comum, recusada por Swift por orgulho e medo. A cena com Stella oferece um consolo limitado, um amor intelectual que busca substituir o desejo por afeição segura. É a tentativa final de Swift de encontrar paz na renúncia. O desfecho desmonta as suspeitas de Corbet sobre a médium. A senhora Anderson é a única figura autêntica. Sem saber nada sobre Swift, descreve um homem doente e atormentado. A aparição muda de forma porque o que importa não é a figura histórica, mas sua dor essencial. A peça termina de forma sombria. A transe não liberta Swift. O espírito permanece preso ao momento de sua maior falha, condenado a reviver sua perda e seu desespero. O espiritualismo funciona como recurso poético para explorar a ideia de repetição eterna. O sofrimento não redime, aprisiona. Swift permanece fixado no instante em que negou o amor, a vida e a si mesmo. Sua verdadeira maldição não é a loucura temida, mas a consciência sem descanso de sua culpa. Depois nós temos mais uma peça daquele mesmo ciclo, e essa peça se chama A Morte de Cuchulainn, que é a conclusão trágica da saga de Cuchulainn. Conforme apresentada na peça, vai além da narrativa, torna-se um comentário sobre o teatro e a reflexão sobre a sobrevivência da paixão heróica diante da vulgaridade do presente. Não se trata do drama juvenil do autor, mas de uma síntese austera, estruturada como um rito inspirado no teatro novo. A peça começa com o velho produtor, figura que funciona como porta-voz do próprio dramaturgo. Sua queixa de se sentir antiquado e seu desprezo pelo público moderno definem o tom. Não se trata de romper a ilusão teatral, mas de derrubá-la por completo. O produtor exige concisão, música, dança ritual, sobretudo a de Emer, e um sentido de exclusividade. A peça deve ser compreendida apenas por quem conhece as lendas. É a declaração de Yeats contra o naturalismo e o teatro de ideias. A imagem da cabeça decepada não é um efeito sangrento, mas símbolo do sagrado deslocado diante de um público acomodado. O produtor afirma que a arte deve ser um choque reservado aos iniciados, preservando o mito da sua diluição pelo gosto comum. O centro do drama é a crise de Cuchulainn. Ferido e à espera do ataque final, ele descobre ter sido traído quando Etienne
chega com mensagens conflitantes. A oral, que o incita à ação imediata, e a escrita, que pede espera. Essa oposição marca o embate entre impulso heróico e cálculo estratégico. A breve aparição de Morigu sobre a forma de corvo confirma a falsidade da primeira mensagem. Cuchulainn sabe que está sendo conduzido à morte, mas decide lutar. Sua escolha afirma o valor da ação e da intensidade contra o tédio, visto aqui como inimigo maior. A corrosão provocada pelo conforto e pela mediocridade. Cuchulainn aceita a morte para reafirmar a primazia da paixão sobre a simples sobrevivência. Sua morte tem forma ritual. Amarra-se à coluna de pedra e esse é seu gesto final de resistência e de afirmação da própria imagem. Ele transforma a morte em postura. A aparição de Aiofé, mãe de seu filho morto, traz dor pessoal, mas logo cede ao momento mais amargo da peça, a decapitação por um homem cego, contratado por poucas moedas. Ele representa a modernidade cega, mercenária e incapaz de reconhecer o valor do sacrifício. A cabeça do maior guerreiro torna-se mercadoria barata, o mito reduzido à transação. O retorno de Morigu com as cabeças de Cuchulainn e seus algozes prepara a dança de Emer. Não é lamento, mas rito. A dança de raiva e adoração transforma a derrota em forma. Emer realiza o ideal do produtor. Converte violência em padrão estético. Faz do sacrifício de Cuchulainn uma expressão de beleza duradoura. A dança, sem palavras, é a única linguagem da emoção heróica. O encerramento, com os músicos de rua, liga a lenda ao presente, evocando a revolta da Páscoa de 1916. A peça afirma que a paixão e a busca pela morte honrosa continuam a alimentar o renascimento nacional. A mensagem para o público é direta. O herói aceitou a morte por honra e sua esposa a celebra. Para o crítico, a peça é vitória formal. Proclama que o heroísmo, mesmo destruído por um cego movido por dinheiro, só pode ser preservado pela arte ritual. É o testamento de um poeta que desejou restaurar o sublime na tragédia, mesmo ao custo de desafiar a própria plateia. Essas duas peças do Cuchulainn eu achei meio perdida aqui nessa coletânea, porque é um ciclo. Tem outras peças sobre o assunto. E aqui eles colocam só a penúltima e a última. Então ficou meio perdido aqui no livro. Mas para concluir, o teatro de William Butler Yeats é um dos capítulos mais importantes e desafiadores do teatro moderno. Longe de ser um complemento de sua poesia, sua dramaturgia, que vai do simbolismo ao rigor ritual, consolida sua posição como um dos formuladores do modernismo em língua inglesa e permanece um desafio crítico e cênico para gerações seguintes. O centro de sua obra está no uso da linguagem como principal ação dramática. Em suas peças, o diálogo deixa de imitar a fala comum ou de conduzir a narrativa realista. Ele se transforma em poesia concentrada em um sistema de símbolos. A palavra, trabalhada com rigor e musicalidade, conduz a ação e sustenta as ideias. Esse método eleva seu teatro a um território pouco frequentado pelas formas modernas, ainda presas ao realismo. Em o gesto decisivo não é físico, mas verbal. O palco se aproxima mais de um rito do que do drama tradicional. Seu teatro dialoga de forma direta com o contexto irlandês. Participante do renascimento literário celta e usou a cena como instrumento de renovação mítica. A retomada de figuras da saga irlandesa, como Cuchulainn, não busca apenas recontar lendas. Transformadas em drama moderno, essas figuras deram ao nacionalismo emergente uma base simbólica que se opunha à influência cultural britânica. Esse uso do mito deu à sua obra relevância imediata e permanência histórica. A evolução formal de Yeats culminou nas peças para dançar, inspirado pelo teatro no. Ele abandonou o cenário realista
e o drama amplo em favor de uma estética de intimidade e ritual. Essa fase se caracteriza pelo afastamento do realismo em favor da máscara, da música e da dança. O No ofereceu a Yeats um formato ideal para o teatro reflexivo, pensado para um público reduzido. Ao retirar o excesso mimético, ele criou uma forma concentrada e simbólica, cujo impacto em autores posteriores, como T.S. Eliot e Samuel Beckett, é claro. Apesar da inovação, há limites que dificultam a presença de suas peças no repertório atual. É interessante que as peças dele influenciou esses outros dois autores, que por sinal também ganharam o Nobel. O forte simbolismo e o caráter poético e místico de grande parte de suas obras tornam sua encenação difícil e afasta o público amplo, especialmente quando comparadas ao realismo acessível de contemporâneos como Synge e Sam O'Casey. O predomínio da ideia sobre a ação e sobre o desenvolvimento psicológico pode gerar sensação de imobilidade. Algumas peças se aproximam mais de poesia dialogada que de drama movido por conflitos. Ao rejeitar o teatro realista e buscar um público restrito, Yeats limitou o alcance social de sua forma madura. Em algumas obras, o simbolismo depende de seu sistema pessoal de crenças esotéricas. Isso exige conhecimento prévio e dificulta a compreensão imediata. O teatro de Yeats é, no fim, uma conquista singular e um paradoxo. É um triunfo da poesia no palco, não pela popularidade ou pela facilidade de montagem, mas por sua força estética. Ao renovar o mito irlandês e demonstrar que o teatro pode ser um rito simbólico e reflexivo, Yeats reformulou a cena de seu tempo e deixou um modelo que desafia convenções e exige participação ativa do público. Seu teatro permanece um laboratório de linguagem e um espaço de mitos. É por isso que talvez a sua poesia seja muito mais conhecida. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.